Boa tarde, professora. Iremos apresentar o Plano de Gestão Ambiental da Cerâmica JLRV Tijolos, LTDA, que fica localizado no município de Ipaporanga. O grupo de apresentação é composto por mim, Rafael Pereira, por a Letícia Paiva, o Jonas Elias e a Vitória Regina. Essa apresentação faz parte do seminário final, disciplina de Gestão Ambiental, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Ceará, do campus de Crateús. Para introduzirmos esse plano de gestão ambiental, é interessante que saibamos sobre o que estamos falando, né? Sobre um breve histórico sobre a produção de tijolos e telhas e também sobre específico a cerâmica em questão, o empreendimento em questão. Pois bem, tendo como principal matéria-prima a argila extraída do fundo de rios e córregos, o setor de cerâmica é uma atividade industrial bastante comum nos interiores do Brasil, né? Por ter uma matéria-prima de fácil acesso e também por necessitar de um elevado número de mão de obra. Tanto é que é comum em cidades da região dos Sertões de Crateús, cidades de pequeno porte como Ararendá, Ipaporanga, Poranga, encontrarmos esse tipo de atividade industrial sendo executada a pleno vapor, né? Tendo em vista que é uma matéria-prima de fácil acesso, como já dito, e necessita de um elevado número de mão de obra, né? O que ajuda, inclusive, na economia local. As cerâmicas vermelhas normalmente produzem telhas e tijolos de 8 furos, né? Inclusive, essa atividade econômica ela teve como estopim, né, com a produção em larga escala a partir da segunda metade do século XVIII, que houve um melhoramento do processo produtivo, né, uma otimização do processo produtivo e um surgimento de fábricas maiores, né, com uma capacidade produtiva maior. Portanto, houve esse avanço na produção em meados da segunda metade do século XVIII. Além disso, é comum, inclusive, imaginarmos, né, e perceber no nosso cotidiano que essa atividade industrial ela tem por necessidade a utilização de máquinas pesadas, né? Porque no processo produtivo, por exemplo, você precisa de uma retroescavadeira para retirar a matéria-prima do fundo dos córregos, por exemplo, retirar essa argila. Precisa, por exemplo, de um caminhão basculante, né? Digamos uma caçamba, para a movimentação dessa matéria-prima do local de extração até a planta de produção da fábrica e etc. Além disso, também vale destacar que o mesmo processo produtivo ele necessita de um elevado número de água, por exemplo, de madeira para critérios da matriz energética, mas isso vai ser discutido posteriormente no fluxograma do processo de produção. Portanto, com base nisso, a equipe elaboradora do Plano de Gestão Ambiental traz como objetivos específicos, né, desenvolver esse plano de gestão ambiental que assegure o compromisso da empresa de acordo com a proposta de política ambiental sugerida neste mesmo plano, né? Além disso, é válido pontuar que foi selecionada uma atividade específica dos processos desenvolvidos no empreendimento em questão e, com base nessa atividade específica, a gente pôde identificar os principais aspectos dessa e os principais impactos causados, os principais impactos ambientais, e com base neles a gente propôs medidas de mitigação para serem adotadas pela indústria com vistas na redução destes impactos, né? Bem como também algumas iniciativas utilizadas para melhorar sua relação com o meio ambiente e, consequentemente, com a comunidade do município no qual a empresa está situada. Com base em tudo isso, é de fundamental importância que haja a devida caracterização da área de implantação, né? Mas é válido também destacar que não é necessariamente o objetivo do plano de gestão ambiental, tendo em vista que o empreendimento ele já está em pleno funcionamento, né? E essa etapa de caracterização para definir se é viável ou não o empreendimento, ele faz parte de alguns outros processos de licenciamento, como por exemplo a licença prévia. Mas, visto a necessidade de caracterizar melhor o local em que há o funcionamento dessa empresa, é válido pontuar que ela está localizada no município de Ipaporanga, como bem já dito. Ele localiza-se numa zona rural do município, né, próximo à estrada vicinal, entre aspas, uma estrada de carroçal, que liga a sede do município
a localidade de Água Branca, né, que é um distrito do município de Ipaporanga. E com base nisso, né, é válido pontuar também que é um local de fácil acesso, porque há uma estrada já previamente construída, né, que passa pelo local do empreendimento, mas também é um local de baixo tráfego de veículos, justamente por conta de não ser uma estrada pavimentada com asfalto, por exemplo, né? Uma estrada bem de difícil acesso para carros pequenos. É um local de fácil acesso porque existe uma estrada, mas por as condições dessa mesma, o tráfego ele é reduzido, né? Além disso, é válido pontuar que o município de Ipaporanga ele possui um clima semiárido, né? E uma vegetação caatinga, né? Com baixo índice de pluviosidade, o que é bem comum aqui na região, né? Portanto, esse é o local onde está situado o empreendimento em questão. Então, em relação aos processos que ocorrem na produção destes tijolos, são basicamente os seguintes que estão neste fluxograma. Primeiro, ocorre a extração da argila, que é a matéria-prima utilizada para a produção. Nesse processo vai ter a utilização de máquinas retroescavadeiras, que por sua vez utilizam combustível fóssil e, consequentemente, vão emitir CO2 para a atmosfera. Posteriormente é transportado também em máquinas como o caminhão basculante para até a olaria, que também vão emitir CO2 para a atmosfera. Esse material transportado ele vai ser estocado. Depois, já na produção desse material, vai ocorrer a mistura da argila com água até atingir uma certa umidade desejada. Depois, esse material vai ser prensado, passado por uma máquina de extrusão, que vai dar o formato final do tijolo, cortado, e nesse corte alguns restos eles retornam também novamente para a produção, e depois de cortado ele é transportado para ser descansado. E todos esses processos aqui anteriores eles são movidos a energia elétrica. Em seguida, esse material ele vai ser passar pelo cozimento, que vai utilizar também fornos movidos a lenha, e vai ser gerado CO2 e também produzir cinzas nesse processo. Após isso, ele vai para descanso até temperatura ambiente, aí depois ocorre o controle de qualidade para algumas peças que não forem devidamente produzidas, retornam novamente para a cadeia, e depois ocorre o descanso desse material e na sua estocagem. E em seguida ocorre a sua expedição até o consumidor final, através de caminhões que também vão emitir CO2 para a atmosfera. A atividade selecionada para o detalhamento e especificação do processo foi o cozimento no forno, ou seja, a queima do produto. Ele é um processo que é adotado pela indústria de cerâmica JLRB Tijolos, que é localizada no município de Ipaporanga. Nessa etapa, ela se caracteriza pela alta demanda do consumo energético, que tem como principal fonte de energia a lenha. É nesse processo também que o produto ele adquire as suas características finais, onde um produto, ele após a etapa anterior, que é a de secagem, ele é submetido a altas temperaturas e através de transformações físico-químicas, ele altera as propriedades mecânicas do produto e confere características como resistência, cor e dimensão das peças do produto final. A queima tem como principal objetivo dar condições para as transformações físicas e químicas da estrutura para que ela alcance as propriedades desejadas do produto final. Dependendo do produto final que é desejado e também da matéria-prima, o cozimento ele pode variar de minutos a dias. E esse processo ele opera em 3 fases. Primeiro, há um aquecimento a uma temperatura desejada, depois um patamar durante um certo período de tempo na temperatura mais elevada, na temperatura máxima, e depois um resfriamento lento até temperaturas que sejam inferiores a 200 graus Celsius. Esse processo ele deve ocorrer de forma gradual,
para evitar alterações nas estruturas finais das peças. Também ocorre nessa etapa, né, de produção 3 estágios de processos importantes para a produção dessas cerâmicas e tijolos, que é a desidratação, a oxidação e a vitrificação. A desidratação é a evaporação da água e ocorre lá nas temperaturas iniciais do processo. É onde ocorre a decomposição da matéria orgânica e essa matéria carbonácea ela é queimada até 600 graus Celsius. E esse processo ocorre de maneira controlada para que não haja, principalmente, defeitos no produto final. Já a oxidação é onde toda a matéria combustível ela é consumida. O enxofre, o carvão são eliminados e o óxido ferroso ele é oxidado a óxido férrico. E por fim a vitrificação, ela ocorre a partir das temperaturas de 800 e 900 graus Celsius até a temperatura máxima, que é de 1000 e 1200 graus Celsius. E é um processo importante porque é nele que ocorre a contração e o fechamento dos poros da argila, que é a matéria-prima, e também a soldagem dos grãos de argila por esse processo de queima. E é por isso que ele é um processo importante, porque ele garante uma boa qualidade e uniformidade das peças. Em relação aos principais aspectos da atividade e os impactos ambientais associados, como já citado, a atividade escolhida é o cozimento no forno e os principais aspectos associados são a extração da madeira, a emissão de gases poluentes, a geração de cinzas obtidas a partir da queima da madeira e o manejo com a fornalha. E a partir disso, a metodologia realizada para avaliação de impactos ambientais consistiu em estabelecer uma quantificação, uma distribuição de pesos para representar a magnitude e, consequentemente, para possibilitar a identificação da importância do impacto, sendo que os que tiveram pesos distribuídos de 1 a 3 são aqueles que possuem baixa significância da alteração das características ambientais, e de 4 a 7, medianas interferências, e de 8 a 10 são aqueles que possuem alto potencial de alteração da qualidade ambiental. E também os impactos, eles foram classificados quanto à frequência de ocorrência, indicando desde uma baixa frequência, aqueles que irão ocorrer raramente, até os que serão estabelecidos diariamente, ou seja, uma alta frequência. E também quanto à natureza do impacto, sendo impactos positivos, aqueles que irão gerar efeitos benéficos, e os impactos negativos, aqueles que irão gerar efeitos adversos. E com isso obtivemos como impactos ambientais do aspecto extração da madeira, a interferência na flora e fauna, que irá atingir ao meio ambiental e que possuirá uma média significância, no entanto, uma alta frequência de ocorrência. E a alteração da paisagem natural, que irá desencadear a poluição visual e que, portanto, irá contemplar tanto aos meios ambiental e social também. No entanto, tem uma baixa significância e uma baixa frequência. Em relação à alteração da qualidade do solo, mediante a remoção da cobertura natural do solo, irá desenvolver fenômenos bem como a erosão do solo e, consequentemente, irá alterar a qualidade da água e intervir no ciclo hidrológico. Outro aspecto identificado é o manuseio com a fornalha, que irá gerar como impacto ambiental acidentes no trabalho, bem como lesões, e que possui uma alta significância, e uma alta frequência de ocorrência, mediante que o manuseio com a fornalha é uma das atividades principais desenvolvidas para a produção de cerâmica. E outros impactos ambientais identificados no aspecto emissão de gases poluentes, bem como dióxido de carbono, material particulado e entre outros gases tóxicos, é a interferência na qualidade do ar, contribuindo para o aquecimento global e sendo de alta frequência. E, consequentemente, terá uma intervenção na qualidade da saúde humana, bem como o desenvolvimento de doenças respiratórias e, portanto, sendo de alta significância e de alta frequência.
Outro aspecto é a geração de cinzas, um resíduo energético obtido a partir da queima da lenha, e que caso essas cinzas elas sejam dispostas inadequadamente, terá como efeito a poluição no solo e na água, também sendo um impacto de alta frequência. E de uma forma geral, a partir da identificação de todos os impactos, constatamos que todos eles tiveram uma natureza negativa. Conforme é recomendado na ISO 14001, a equipe elaboradora do Plano de Gestão Ambiental viu a necessidade de elaborar também uma proposta de política ambiental para que seja adotada por a alta administração do empreendimento em questão. Portanto, essa política ambiental está regida pelos seguintes termos: respeitar os limites biofísicos do planeta e se adequar à legislação ambiental do município, do estado e da União, preservar o meio ambiente e incentivar programas de educação ambiental na comunidade. A contínua busca por melhorias em suas práticas, visando sempre causar o menor impacto possível. Promover a manutenção contínua do sistema de gestão ambiental, levando em consideração a natureza das funções industriais desenvolvidas no empreendimento, dos produtos utilizados pela produção e das atividades dos serviços de apoio. Incentivar pesquisas no âmbito da educação pública a fim de patrocinar e incorporar melhorias nas práticas ambientais advindas dessas, com foco no controle das gerações e emissões internas e geradas a partir de nossas atividades. Promover a conscientização ambiental e o envolvimento dentre os nossos colaboradores a fim de obter uma ação ambiental satisfatória. Portanto, conclui-se com base nesses requisitos da política ambiental a ser adotada pela empresa que o foco está na legislação vigente, mas também está com foco na relação entre empresa, comunidade e meio ambiente. Sobretudo quando a gente propõe que a empresa incentive programas de educação ambiental e incentive pesquisas no âmbito da educação pública, né, a fim de favorecer o descobrimento de melhores práticas ambientais e também de levar o conhecimento ambiental para a comunidade na qual o empreendimento está situado. Em relação à atividade de cozimento dos tijolos, alguns aspectos são bastante relevantes, como por exemplo a questão da emissão de gases poluentes, que apresenta como principais impactos a interferência na qualidade do ar pela geração de gases poluentes na atmosfera, né, que vai acabar acarretando um aumento da temperatura, e também outro impacto é a questão da alteração da qualidade da saúde humana, que gases que são lançados acabam gerando problemas respiratórios nas pessoas que vivem nessa circunvizinhança. Outro aspecto também dessa atividade é a questão da geração de cinzas, que essas cinzas, por sua vez, vão gerar um impacto de poluir o solo ou a água se for mal destinada. Em relação aos impactos que são gerados por essa indústria, serão apresentadas aqui algumas propostas para mitigar esses problemas. Em relação à poluição do ar, poderia ser instalado filtros que são responsáveis por fazer o controle dessas emissões de poluentes. E segundo essas colunas aqui, com esses números, elas tratam especificamente sobre essa questão. Então, seria uma alternativa já para esse impacto. Outra questão também é em relação aos próprios operários que trabalham lá dentro dessa indústria, né? Que eles também sofrem com a questão dos poluentes que são gerados. Então, seria muito importante que fosse adotado equipamento de proteção individual e coletivo para que fosse garantida uma maior proteção a eles. Em relação às cinzas que são geradas, existem diversos trabalhos que tratam sobre a questão da utilização destas em diversos materiais. Um que eu encontrei na literatura foi do Costa et al., que trata da adoção dessa cinza em concreto não estrutural, mostrando que ele apresenta bons resultados. Então isso já seria uma destinação adequada para essas cinzas. E esse é o fluxograma finalizado do processo otimizado, apresentando os aspectos
da atividade selecionada e também dos impactos ambientais que obtiveram médio impacto e alta significância de modificação das características socioambientais, e também o fluxograma apresenta as medidas de mitigação propostas para esses impactos encontrados. Foi identificado como o principal aspecto que causa impacto ambiental na indústria de cerâmica JLRV de tijolos, o cozimento no forno, na qual também foi propostas alternativas para serem implantadas na empresa para minimizar os impactos ambientais. A implantação do sistema de gestão ambiental na indústria viabiliza o estabelecimento de diretrizes e o compromisso com o meio ambiente, trazendo benefícios não só para as questões ambientais, para os aspectos ambientais, mas para toda a comunidade industrial, desde a otimização da produção dos processos, como a economia de recursos, a melhoria na qualidade de trabalho e saúde dos profissionais, entre outros, almejando sempre a melhoria contínua do sistema. Aqui são algumas referências utilizadas e o nosso muito obrigado.